Aqui iremos começar a falar dos principais 6 medos básicos que todo ser humano tem. E começando aqui com uma breve introdução, no capítulo de hoje, hoje nós estamos no 36º dia. E aqui é o seguinte: isso é bastante quanto ao instinto do medo que chega a nós pela hereditariedade física. Agora vamos examinar a hereditariedade social e descobrir que papel desempenhou em nossa Constituição. O termo hereditariedade social refere-se a tudo que nos foi ensinado, tudo que aprendemos ou coletamos pela observação e experiência com outros seres vivos. Em cima no texto, continuando a nossa explicação, deixe de lado, pelo menos temporariamente, qualquer preconceito e opiniões formadas e você poderá conhecer a verdade sobre seus 6 piores inimigos, começando com o medo da pobreza. É preciso coragem para contar a verdade sobre a história deste inimigo da humanidade, e coragem ainda maior para ouvir a verdade. O medo da pobreza nasce do hábito do homem de se prevalecer dos outros economicamente. Os animais que têm instinto, mas não têm o poder de pensar, caçam fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição e sua arma mais poderosa, o pensamento, não come seu semelhante fisicamente, mas tem prazer em comê-lo financeiramente. O homem é tão criminoso nisso que quase todos os estados e nações foram obrigados a aprovar dezenas de leis para proteger o mais fraco do mais forte. Toda lei antifraude é uma prova incontestável da natureza do homem, de se prevalecer de seu irmão economicamente mais fraco. Agora, o segundo dos 6 medos básicos aos quais o homem está acorrentado é o medo da velhice. Esse medo nasce de 2 causas principais. Primeiro, do pensamento de que a velhice pode trazer consigo a pobreza. Segundo, os ensinamentos sectários falsos e cruéis, também misturados com fogo e enxofre, que todo ser humano aprende a ter medo da velhice, porque significa a aproximação de outro mundo. Um mundo mais horrível que este, talvez. O terceiro medo básico é o do problema de saúde. Este medo nasce da hereditariedade física e social. Do nascimento à morte existe uma guerra eterna eterna dentro de cada corpo físico. A guerra entre grupos de células, um grupo de construtores amigáveis e o de destruidores, ou germes de doença. A semente do medo é inata no corpo físico, para começar como resultado de plano cruel da natureza de permitir que formas mais fortes da vida celular caçem as mais fracas. A hereditariedade social desempenhou seu papel por meio da falta de higiene e falta de conhecimento sobre saneamento. Além disso, pela sugestão habilmente manipulada por aqueles que lucram com o problema de saúde, O quarto medo básico é o medo da perda do amor. Que medo enche os azios de ciumento doentio, porque ciúme nada mais é do que uma forma de insanidade. Também enche os tribunais com casos de divórcio, provoca assassinatos e outras formas cruéis de punição. É um resquício da Idade da Pedra, transmitido pela hereditariedade social. Quando os homens atormentavam seus companheiros, roubando parceiras pela força física, o método, mas não a prática, atualmente mudou um pouco. Em vez de força física, o homem agora rouba parceiras de ouro com lindas fitas coloridas, carros velozes, garrafas de uísque, pedras cintilantes e mansões majestosas. O homem está melhorando e agora seduz onde antes pegava. O quinto dos 6 medos básicos é o medo da crítica. É difícil de determinar quando e como exatamente o homem adquiriu esse medo, mas é certo que tem. Não fosse esse medo, o homem não ficaria careca. A calvície decorre do uso de chapéus apertados que cortam a circulação da raiz do cabelo.
As mulheres raramente ficam carecas porque usam chapéus folgados. Não fosse o medo da crítica, os homens deixariam de lado o chapéu e conservariam o cabelo. Os fabricantes de roupa não demoraram para capitalizar esse medo básico da humanidade. A cada estação os estilos mudam, pois os fabricantes de roupa sabem que pouca gente tem coragem de usar um traje da estação passada, fora de sintonia com o que todo mundo está usando. Sem dúvida disto, né, você homem começa a andar pelas ruas com um chapéu de palha de abas estreitas do ano passado, quando o estilo deste ano pede o chapéu de aba larga. Ou você mulher deu uma caminhada pela rua na manhã de Páscoa com o chapéu do ano passado. Observe o quanto se sente desconfortável graças ao inimigo invisível, o medo da crítica. E o sexto e o último dos 6 medos básicos é o mais temido de todos. É chamado o medo da morte. Há dezenas de milhares de anos, o homem vem fazendo a pergunta ainda sem resposta: de onde para onde? O mais astuto da raça não demoraram a oferecer uma resposta para a eterna pergunta: aonde eu vim, para onde eu vou depois da morte? Vem à minha tenda, diz um líder, e você pode ir para o céu depois da morte. O céu foi então descrito como uma cidade maravilhosa, com ruas revestidas de ouro e cravejadas a pedras preciosas. Permaneça fora da minha tenda e você pode ir direto para o inferno. O inferno foi descrito como uma fornalha ardente onde a pobre vítima pode sofrer a desgraça de arder para sempre no enxofre. Não é à toa que a humanidade tem medo da morte. Então esse foi os 6 medos básicos que toda a humanidade tem medo. E assim, a gente tem que entender qual é a nossa identidade. Se a gente não tiver a identidade cravada sobre a nossa vida, a gente vai ficar sempre sofrendo por esses 6 medos. Então, que você identifique um desses 6 medos e que você possa, de alguma forma, encontrar, né, ser direcionado para uma saída. E que você possa ser cada vez mais forte. Que você não está aqui à toa. Você está aqui para um propósito. E quando você tem um propósito definido, você não para por nada. Você nem deve parar por nada. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. E fica aqui, né, junto com a gente, que você vai ter mais conteúdo sobre essa questão. Um grande abraço e até a próxima.